Talvez você tenha interesse aí em aprender esse meu método, esse passo a passo que eu desenvolvi para tirar qualquer projeto do papel sem abrir mão de uma vida equilibrada. Quer dizer, sem ter que parar sua vida, sem deixar de lado aquilo que você acredita que é mais importante para você. Talvez sua família, talvez seu bem-estar, sua saúde, talvez sua espiritualidade. Quando eu falo de tirar projetos do papel, eu estou falando de trabalhar neles mesmo, com constância, naquilo que você quer realizar. Seja o que for, aprender um novo idioma, botar para rodar o seu negócio online, perder peso, o que quer que seja. Focado mesmo, mas sem fazer com que a sua vida gire em torno dos projetos. Mesmo executando, mesmo fazendo, vai ficar mais de boa, vai ficar mais em paz. Sua vida vai ficar mais simples. A primeira vez que eu apresentei esse meu método foi para um grupo pequeno de pessoas, foi numa aula ao vivo que eu dei. Você vai me ver olhando para os quadradinhos onde estão as pessoas, por isso que eu vou olhar para vários lugares da tela. Você vai ver eu explicar para quem que esse método é e para quem que ele não é. É para você, por exemplo, que quer fechar a boca daquela vozinha que vem no fim do dia falar para você assim, mais um dia se passou e você não desenvolveu aquele hábito, você não fez exercício, ou você não estudou aquele idioma, ou você não colocou em prática ali os passos para o seu negócio online. Mas ao mesmo tempo, esse método também é para você que realiza muito, que faz muita coisa, está sempre ocupado, mas está tudo meio no piloto automático, sabe? Você não tem certeza se está executando as coisas certas que vão levar a sua vida para a direção que você realmente quer. E é para você que tem um projeto e que talvez esse projeto é complexo, cheio de passos, e aí você fica tão intimidado com a complexidade que você procrastina. Ou então é para você que até começa as coisas, mas desiste, porque não consegue fazer aquilo grudar igual um hábito, né? Grudar na sua vida mesmo. Também é para você que vive procrastinando, mas não por preguiça, mas é porque tem dificuldade de se planejar, de organizar, começar qualquer coisa. E aí, para você começar, para sair ali da inércia, é tanta energia que você gasta só para se encontrar onde é que você está, que você fala assim, não, eu vou lavar uma louça, eu vou varrer uma casa, qualquer coisa menos complexa. E aí procrastina. Esse método aqui é para você também que tem assim uma vida já relativamente equilibrada e tem medo de entrar de cabeça num projeto e perder esse equilíbrio, perder o controle da vida. E geralmente essas são as pessoas que são 8 ou 80, né? Elas pensam assim, ou faz acontecer, pega aquele negócio, faz acontecer e larga todas as outras responsabilidades, ou então nem faz, né? Eu quero te dizer, se você é assim, que dá sim para fazer. Esse método aqui também é para você que não quer mais perder oportunidades, porque tem dificuldade em dar conta de tudo que esperam de você. Sabe? De ser aquela pessoa confiável, que executa, que ninguém duvida. Esse método aqui é para quem se frustra porque o tempo todo é interrompido. E interrompido com, assim, coisas externas, né? E não sabe como equilibrar essas demandas. E tem as demandas internas suas, os seus projetos, e tem as externas. Aí você não consegue equilibrar isso. É para você que fica frustrado porque todo dia tem uma tarefa gritando mais alto do que o seu projeto. Ou ainda, é para você que vive tentando se organizar, até gosta de fazer isso. Gosta de gastar tempo com organizar e planejar e tal. Talvez até tenha estudado outros métodos de organização, conhece, por exemplo, o GTD, talvez. Mas no fim, sempre passa muito mais tempo planejando e organizando do que executando de verdade. Para quem que o método não é? Não é para você que está achando que esse é um método que é uma fórmula para você não ter trabalho. Falando curto e grosso. Não fazer, ou fazer muito menos. Não, é um método para você executar as coisas, só que de um jeito inteligente. É um jeito mais simples.
realizar mais gastando menos energia e menos tempo. Qualquer projeto que você queira tirar do papel, independente de qual seja, seja você tirar um negócio online do papel, seja aprender um idioma, seja fazer uma dieta, emagrecer, atingir um alvo, qualquer coisa que você vai fazer exige trabalho. Alguns são um trabalho intelectual, outros são outro tipo de trabalho, que tem muitos passos, tem coisas mecânicas para fazer, mas tudo que tem valor dá trabalho. Então, se você é preguiçoso, não é para você mesmo, rapa daqui. Mas, por outro lado, pode ser que você seja como eu, que não gosta de desperdiçar o seu tempo, que não gosta de desperdiçar sua energia. O tempo é o meu ativo mais valioso. Tá, mas aí você talvez se pergunte, né? Quem que é esse cara para me ensinar a tirar qualquer projeto do papel sem desequilibrar a vida, né? Quem é o Dario? O que ele faz para poder ensinar isso? Uai, você vender esse vídeo aqui, nessa página bonita aqui, nessas coisas aqui embaixo, o botão, isso daqui é um projeto que eu tirei do papel. E ao mesmo tempo que o meu negócio está aqui rodando, está me gerando vendas, é o meu trabalho, mas eu também dedico grande parte do meu tempo para um outro tipo de trabalho voluntário. E assim, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que hoje em dia as pessoas, o mundo está cada vez mais querendo botar uma pilha de que para ter realizações você precisa ir até o seu limite. Você tem que ir até o máximo das suas energias. E por várias razões eu não acredito nisso. Eu acredito que uma vida equilibrada, uma vida saudável, ela não é negociável para mim. E por falar em saudável, um dos projetos que eu tirei do papel também foi o hábito de dormir mais cedo, de acordar mais cedo para ler, para meditar. Se você até também me acompanha lá no Instagram, deve ter me visto já praticando corrida com regularidade. Esse é um outro projeto na minha vida que eu tirei do papel e que eu não abro mão, porque tem a ver com a minha saúde, com o equilíbrio dessas outras esferas da minha vida, né? Enfim, eu não apenas ensino isso, eu vivo isso. Eu vivo o meu método. E se ser alguém que não apenas tira projetos do papel, mas executa mais do que a maioria, ao mesmo tempo, que não abre mão de uma vida equilibrada, se isso é algo que você quer para você, então continua aqui comigo. Nesse ponto eu quero te falar um pouco assim da minha história, né? Porque talvez você esteja pensando, mas o Dario, ele já deve ter tido sempre essa inclinação aí para isso. Uma inclinação, uma tendência aí para ser organizado, para ser produtivo. A verdade é que não. Longe disso. Na verdade, na real, eu já perdi muitas oportunidades na vida e já decepcionei muita gente, não só que trabalhou comigo ou que conviveu comigo. E teve uma época que no trabalho, eu nunca contei isso, tá? Eu não era visto como alguém que se podia confiar mesmo, assim, no sentido de que podiam confiar que eu ia tirar as coisas do papel e realmente executar tudo que me dessem. E eu me lembro como se fosse hoje isso. Nessa época, a minha vida ela não estava nada equilibrada. O sono estava desregulado, eu estava com algumas dificuldades emocionais, a ansiedade estava altíssima, assim. E eu lembro mesmo como se fosse hoje, o ajudante do meu encarregado, ele um dia chegou para mim e falou assim, isso depois ecoou na minha mente por muito tempo. Ele chegou e falou assim, então, Dario, é que aqui no departamento, dependendo da tarefa, a gente não tem certeza se pode contar com você. Cara, aquilo foi que nem uma faca assim entrando no meu peito, né? Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu não consegui executar os meus próprios projetos, sabe? Era como se eu fosse um escravo de mim mesmo, quase como se eu não tivesse controle sobre mim. E independente se aquilo que o ajudante do meu falou era absolutamente verdade ou não, independente disso, eu entendi que era um sinal que eu não podia ignorar. Nessa época eu já pesquisava bastante assim sobre organização, produtividade, né?
Para você ter uma ideia, eu já uso o GTD há mais de 10 anos. Então, não era simplesmente uma questão de aprender a fazer listas, sabe? Ou de, você tem que ser mais organizado. Eu fui, assim, passando a entender com o tempo, principalmente depois dessa experiência, começando a entender os elementos que faltavam para eu ser a pessoa que eu queria ser. E, na minha opinião, faltam, assim, várias peças, né, nos métodos de produtividade tradicionais, que eles não oferecem isso que eu descobri e que eu vou te falar hoje o que é. Eu vou te dar um exemplo, né? Não adianta você focar em tentar controlar rigidamente a sua agenda, sabe? Fazer listas de tarefa, fazer aquilo engessado, se essas coisas, se esses elementos que você colocou ali nas listas, inclusive, essas coisas que você definiu entre aspas, porque às vezes não é nem você que define, se essas não forem as coisas, as ações que vão te levar para onde você realmente quer chegar na vida. Se a direção não está certa, no dia a dia, a tendência, inclusive, vai ser tudo isso piorar. Porque nós somos todo dia bombardeados a todo momento com informações, com novas demandas, com novos projetos. E então isso só piora, porque aí você pega aquilo que você tentou botar em listas, que não te leva para onde você quer ir, ao mesmo tempo que o dia a dia traz um monte de coisa nova, e quando você vai ver, você está num mar revolto. Essa é a minha metáfora. Eu tenho várias metáforas da náutica, porque é um assunto que eu gosto muito, assim, de navegação, de veleiros e tal, né? E dentro do meu método tem várias metáforas náuticas. E essa é a primeira delas que eu quero te falar. O mar revolto. É quando as coisas estão assim, revoltosas. Pensa num mar perto da costa, com tempestade, as ondas batendo, dificuldade de controlar o barco. Esse é o mar revolto. E muitas vezes é assim que está a sua cabeça, principalmente com as coisas que vão chegando para você. No outro oposto está o oceano tranquilo. O oceano tranquilo é o destino que você quer para sua vida. É o equilíbrio. Tenta pensar na sensação de você num veleiro, não a motor, tá? Pensa no veleiro, com calmaria no oceano. Não tem ondas. Mas a sensação que dá é de paz, não é? De serenidade, de tranquilidade. Esse é o oceano tranquilo. O cenário daquilo que você quer para sua vida. De onde você quer chegar, do rumo que você quer ir. O oceano não é estático. Ele está em movimento. Mas ele é tranquilo. Onde você está é tranquilo. É tranquilo também porque você decidiu que era lá que você queria estar. E eu percebi, por experiência própria, que quando a execução dos nossos projetos, elas nos levam para mais próximo do nosso oceano tranquilo, talvez até mesmo dificuldades assim físicas, emocionais, né? Elas diminuem ou até desaparecem. Eu quero te contar algo que estava acontecendo numa época que eu estava assim extremamente focado na esfera financeira na minha vida. Eu estava em um desequilíbrio total. Não que eu tenha nessa época abandonado o meu lado espiritual, minha esfera espiritual ou minhas outras esferas, né? Não, mas definitivamente nessa época eu não estava equilibrado. E os projetos que eu estava executando, né? Eles não estavam me levando para o oceano tranquilo. E eu tinha sintomas físicos, assim. Você talvez vai achar até estranho, mas eu vou te falar uma coisa que acontecia comigo exatamente por eu não estar em equilíbrio. O meu irmão, ele tinha um cachorro que, na verdade, já morreu, o Chester. E o Chester estava bem velhinho, ele fazia xixi assim na cozinha, tudo, ele não conseguia mais controlar. E quando ele fazia xixi ou cocô ali na cozinha, o cheiro, para mim, era tão forte que eu não conseguia nem ir lá limpar, eu ficava com ânsia de vômito. Se eu fosse lá limpar, chegasse perto, eu ficava com ânsia mesmo, sabe? E a minha família nem entendia, eles falavam assim, você tá exagerando, né? Mas eu realmente, aquilo ali, eu não conseguia fazer. Eu não sei, talvez quem é da área da saúde vai saber explicar melhor isso, como que você está talvez se enganando, indo para uma direção que você não quer. Sua vida não está em equilíbrio e o seu corpo fala, tá?
Eu não sei como, mas ele fala. Nessa época que eu me dei conta, assim, que não importa o quão produtivo você é, ou quantos projetos você está tirando do papel. Você precisa identificar quais são os que te levam para o seu oceano tranquilo, para a vida equilibrada que você quer e focar nesses projetos. E depois que eu mudei isso, que equilibrei minha vida, apliquei em mim mesmo o meu método, que você vai aprender um pouco melhor hoje, esse passo a passo. Dessa época para cá, há mais de 2 anos se passaram e quando eu olho para trás, eu não me lembro assim de uma época na minha vida que eu tive mais equilibrado e que eu tirei mais projetos do papel. Como, por exemplo, esse aqui que você está vendo agora. Deixa eu te explicar um pouco sobre essa metodologia, esse método que eu criei. Se você já usa o GTD, ou então você tem aí listas de coisas a fazer, calma, você não precisa jogar elas fora, você até pode continuar com elas, tá? E continuar usando o GTD, porque o meu método é complementar ao GTD, você pode usar os dois ao mesmo tempo, e eu vou te explicar mais pra frente. Além de simples, totalmente adaptável à realidade de qualquer pessoa, e que você pode aplicar ele usando só papel e caneta, literalmente, sem nenhuma ferramenta tecnológica, tá? Assim, a maioria das pessoas que tenta fazer isso, né, ter listas ou aplicar esse ou aquele método, elas erram numa coisa. É um erro, assim, muito comum. Talvez você até esteja cometendo esse erro quando tenta se organizar para tirar os seus projetos do papel. O erro é o seguinte: foca demais no micro, nas listas. Isso é um grave erro, porque você foca no micro e desconsidera o macro. Desconsidera ali o oceano tranquilo, a direção que você quer dar para sua vida, né? Por outro lado, também tem os métodos e as pessoas que ensinam que tudo deve partir apenas do macro. É uma conversa bonita, assim, de que você tem que pensar nos seus valores, sabe? E que a partir daí, refletindo nisso, tudo vai se organizar na sua vida. Também esse é um péssimo jeito de começar. E por quê? Porque a vida não para de acontecer. O WhatsApp continua bombando, as demandas só aumentam e você nem é mais a mesma pessoa que você era ontem quando fez uma lista. Então, não tem como conseguir ter êxito em tirar todos os seus projetos do papel e ainda assim ter uma vida equilibrada com métodos assim. O jeito certo é ter um método que aceite a realidade, que abrace a realidade. Você vai ter várias tempestades. O mar vai ficar revolto. E mesmo assim, você pode ter a mente de um mestre no mar. Um mestre no mar que lida com o mar revolto, mas com o olho fixo no oceano tranquilo. Você vai perceber que eu vou usar daqui para frente várias analogias com a náutica, né? Como eu te falei. E aí, para você entender essa história de abraçar aí a tempestade, né? Abraçar essa realidade de que o mar é revolto, eu gosto muito de veleiros e um cara que eu admiro muito é o Amir Klink. Não sei se você já leu os livros dele ou já sabe das peripécias de navegação dele. Uma história que ele conta que eu gosto muito é de quando ele estava projetando o barco a remo dele, que ele ia cruzar o Atlântico a remo, saiu lá da Namíbia e chegou no Brasil, a remo. Ele estava projetando esse barco e ele estava assim, com muitas dificuldades para fazer o projeto e ele queria fazer um barco incapotável, porque os barcos das pessoas que tentavam fazer esse tipo de travessia, claro, capotam. Imagina você atravessando numa casquinha de nós um oceano. E ele levou esse projeto e conversava com pessoas, e no livro dele, eu acredito que é o 100 Dias Entre Céu e Mar, ele conta que ele estava lá com um cara que manjava muito de barcos, de projetos e tal, e ele falou: Amir, você tá errado, cara. Você tá querendo fazer um barco incapotável. Você tem que fazer o contrário, você tem que abraçar o problema, que é capotar. Você tem que fazer um barco para capotar. O projeto do barco tem que ser para isso, para você capotar alucinadamente de lá da Namíbia até o Brasil. E essa ideia, ela faz muito sentido com o que eu te falei agora do método. Um método que funciona, ele tem que abraçar essa realidade de que o mar é revolto,
que a sua vida não vai parar, a coisa vai ficar cada vez mais louca daqui para frente, o mundo está cada vez mais acelerado e você precisa de um método que abrace isso, que reconheça isso e que lide com isso. As pessoas estão cada vez mais doentias com as redes sociais, as notificações bombando, ninguém desliga a notificação. Então, dentro do método, a gente aprende a lidar com todo esse volume de coisas, com todas as novidades que vão chegando para você o tempo todo, até com as novidades que você acaba produzindo dentro da sua cabeça, que é, por exemplo, novos projetos que você quer fazer, realizar, né? Então, tudo isso que vai acontecendo, as novidades que vão chegando, os meios de comunicação são os seus mares revoltos. É só reconhecendo o quão revolto e bagunçado que eles são que a gente aprende a lidar com eles. Daqui para frente, antes de te explicar o restante assim do método, né, eu quero aproveitar que a gente está aqui falando do mar revolto e demonstrar para você um dos passos para você chegar no oceano tranquilo. Vou aplicar aqui em você, tá bom? Quando você sentir necessidade, você pode pausar o vídeo para escrever. Então pegue aí papel, caneta ou papel e lápis e nós vamos fazer um exercício aqui. Nós vamos fazer a técnica do mar revolto. Eu vou aplicar em você, essa que é uma das primeiras técnicas do meu método. Quando você tem um monte de coisa na sua cabeça acontecendo e você fica tentando gerenciar cada detalhe da sua vida e você fica exausto porque é difícil lembrar de tudo quando esse mar começa a ficar mais revolto, a quantidade de coisas começa a aumentar, a pior coisa que você pode fazer é deixar tudo na sua mente. Então, esse exercício, essa técnica do mar revolto, consiste em você começar a anotar no papel desordenadamente, do jeito que você quiser. Não precisa nem ser lista um embaixo do outro, pode ser tudo espalhado, pode fazer seta, pode riscar, pode escrever do jeito que você quiser. Tudo que está na sua cabeça, no seu cérebro agora, que está te deixando ansioso. Podem ser os seus projetos que você quer tirar do papel, escreve quais são. Pode ser projetos que estão em andamento agora, né? Pode ser projetos que você está procrastinando. Pode ser projetos que você quer iniciar no futuro. Pode ser hábitos que você quer criar, coisas que você quer fazer. Pode ser coisas pendentes que você tem aí, que toda hora você fica lembrando, né, que você tem que fazer. Pode ser tarefas que estão negligenciadas, compromissos e agendamentos que você tem. Pode ser papéis avulsos, anotações avulsas que você tem aí em cima da sua mesa, deixa elas todas num lugar só, junto com esse seu papel que você está anotando. Podem ser arquivos e pastas até digitais no seu computador, que você quer fazer alguma coisa com aquilo, mas você nunca faz, então deixa tudo meio junto aqui, separado. Pode ser objetos que estão fora do lugar. Se você quiser pausar e até ir lá pegar objetos e colocar tudo dentro de um recipiente só, perto de você, talvez na sua mesa. Se forem objetos muito grandes, então você pode talvez escrever onde que está esse objeto, aí na sua folha. Pode ser coisas que estão fora do lugar na sua casa, que estão bagunçadas. Pode ser objetos que precisam de limpeza, ou de arrumação, ou de reparo. Podem ser até lugares da sua casa, talvez cômodos, né, que precisam de alguma providência. Pode ser seus papéis na família, suas responsabilidades que você tem no trabalho, né, coisas que você foi incumbido, coisas que são suas designações, né. Pode ser ligações que você quer fazer, pode ser pessoas que você quer dar mais atenção, que você está talvez negligenciando e está sentindo que sua vida não está equilibrada por causa disso. Pode ser livros que você quer ler, pode ser habilidades ou qualidades que você quer desenvolver, pode ser idiomas que você quer aprender, instrumentos que você quer tocar, lugares que você quer visitar / morar. Pode ser motivos aí de frustração que você tem, pode ser uma meta financeira, meta profissional, pode ser uma ideia que você teve, um alvo que você tem. Se você quiser dar pause, dê pause, mas quero te dizer uma coisa. O que gera ansiedade não é o quão revolto o mar está, ou quão longa é a sua lista.
mas sim o fato de que você fica forçando a sua mente para se preocupar com tudo ao mesmo tempo, sem contar com um sistema externo à sua cabeça. O seu sistema, para você armazenar os seus projetos e tudo mais, e eles chegam aí no mar revolto para você, não pode ser a sua cabeça. Então, o primeiro passo do método é você, então, pegar tudo isso e colocar num lugar só. Não se preocupe com o tamanho da lista, tá? Talvez fique enorme mesmo. E simplesmente o que você deve se preocupar é em tirar tudo da sua cabeça. O mar pode ser revolto, a sua mente não. A sua mente tem que ficar tranquila. Quero te perguntar uma coisa. A gente ainda vai, com o método, usar essa lista, essa matéria-prima aí que você recolheu do Mar Revolto, para dar os próximos passos do método. Mas eu queria saber como que você se sentiu. Você se sentiu um pouco melhor de ter colocado isso no papel? Te garanto que se você pensar em todos os elementos, passar um bom tempo colocando isso no papel, o efeito é bem maior. E depois quando você faz algo com isso, você se sente melhor ainda. Então, para mim, foi um alívio quando eu consegui colocar as coisas no papel. Eu passei uma época sem dormir à noite, né? Pensando a minha maior preocupação era esquecer, deixar de fazer, né? Deixar de ajudar alguém, de fazer uma coisa importante por questão de memória, por questão de esquecer. Então, quando eu consegui colocar tudo no papel, isso aí foi um grande alívio, eu consegui até dormir melhor, né? Legal, muito bom, Reginaldo. Obrigado por ter compartilhado. Sabe, cada vez que as coisas novas chegarem na sua vida, ou que ideias novas acontecerem, ou que o mar ficar mais revolto do que o normal, você simplesmente tem que tirar da sua mente e colocar no papel. Depois, é um processo. O que você vai fazer com isso? Faz parte do método. Mas só o fato de você colocar no papel, já você vai se sentir muito melhor. Desse passo que nós demos aqui com esse exercício, dependem todos os outros do método. E, como eu já te falei, só com papel e caneta você pode implementar todo ele, completo na sua vida. Então, vamos entender aqui a sequência do método, né? A primeira parte, ela é uma parte de planejamento. E o método, como um todo, é composto primeiro de planejamento, depois de organização, e a terceira etapa é uma que eu vou falar só lá na frente. Mas eu te garanto, fique até o final, porque essa é capaz de realmente fazer você tirar projetos do papel com constância, no longo prazo, e eu nunca vi isso em outro lugar do jeito que eu coloco. Logo depois de fazer essa técnica aí do mar revolto e você colocar tudo no papel, você precisa aplicar a técnica do oceano tranquilo. Depois que você faz isso, você começa a ter um plano um pouco mais definido da vida que você quer ter, e isso vai tornar mais fácil identificar quais são os projetos que vão te ajudar a navegar para a direção do seu oceano tranquilo. E não é incomum a pessoa, quando aplica essa técnica do oceano tranquilo, ela perceber que, inclusive, tem algumas coisas que ela vai precisar voltar e botá-la na lista do mar revolto. Coisas que vão surgir novas, que por mais que você ache que você já tinha colocado tudo lá no mar revolto, ainda tem mais coisa. No próximo passo, depois de definir melhor esse oceano tranquilo, no método eu te ajudo a deixar isso mais tangível, mais visualizável. Você consegue colocar o olho no seu destino. No próximo passo eu te ajudo a deixar ir embora, e eu chamo essa técnica de deixar ir com a maré, a técnica de deixar ir com a maré, as coisas que não combinam com o seu oceano tranquilo. As coisas que talvez você mesmo colocou, ou coisas que você aceitou que outras pessoas impuseram para você e que agora não fazem mais sentido porque você entendeu a direção que você quer para sua vida. É muito importante isso para você começar a restaurar o equilíbrio, caso você não seja uma pessoa muito equilibrada. Se você já for uma pessoa bem equilibrada, talvez até esse passo nem faça muito sentido para você, mas ele está no método porque muita gente vai querer se reequilibrar com esse passo. Depois disso, tem uma técnica que eu chamo de técnica da mensagem na garrafa. É uma técnica que também
dá extrema tranquilidade e a mente fica muito mais tranquila, as coisas ficam mais simples, porque você pega as coisas que você não pode decidir agora e você manda uma mensagem para você mesmo no futuro, para você lá no futuro decidir. Dá para fazer isso de um jeito automatizado, com ferramentas gratuitas, mas dá para fazer também com papel. E eu te mostro como é que faz isso, né? Essa técnica, ela ajuda também a pessoa a ter menos coisas para processar durante o dia. Não sei se você sabe, mas quando você toma decisões, você gasta energia. Se você toma muitas decisões, a sua capacidade de tomar boas decisões vai diminuindo. Então, sabe aquelas coisas que você toda hora tem que ficar decidindo? Não é agora. Não é agora. Não é depois. Você consegue mandar uma mensagem para você no futuro só mais pontualmente para quando você realmente vai conseguir decidir aquilo. Simplesmente você vai parar de desperdiçar energia com essa técnica. E aí, nesse momento agora, o conceito de projeto, ele começa a ficar um pouco mais fácil de você entender e de você aplicar essa técnica que eu chamo de técnica do projeto com intenção de resultado. Sair desse mar revolto e identificar quais são as coisas que são os projetos que vão te levar para a direção que você quer é uma coisa. Só que agora você também precisa pegar esse cenário que você viu, que você quer para você, a vida que você quer, e você tem que transformar isso em projetos mesmo. E agora eu vou falar como uma pessoa que usa o GTD já há muitos anos. A maioria das pessoas que começa tem dificuldade com projetos no GTD. E eu acho que essa é uma das grandes sacadas do meu método, porque eu centralizo o método nos projetos. O que é um projeto? Projeto é o seguinte, ele tem uma intenção de resultado e ele é composto por microações ou microhábitos que você precisa executar, fazer mesmo, né, no mundo real para produzir o resultado. Então, ele é um resultado que você quer e o projeto tem microações, passos para chegar nesse resultado. Então, tendo em mente essa definição, volte um segundo para o seu mar revolto, olha aí para ele, né? Verifique quais são os itens que podem, eles talvez até ser riscados aí, ó, e transformados em projetos. Tirar aí do mar revolto e colocar numa outra lista separada, uma lista de projetos. Se você já se sentiu bem colocando a lista do mar revolto aí toda bagunçada para fora, tirou da sua mente, já se sentiu bem, agora colocando os projetos também listados, simplesmente listados, com uma intenção de resultado, e não precisa pensar agora nas microações ou nos microhábitos que tem dentro para chegar nesse resultado. Pensa só no resultado que você quer e coloca nessa sua lista de projetos. Pode ser, talvez, alcançar a fluência no inglês. Um projeto é bom que ele tenha ali, talvez, um marco, né? Um objetivo, algo que você quer alcançar mesmo. Né? Talvez pode ser um projeto dedicar todos os meses cerca de 70 horas para o serviço voluntário. Pode ser um projeto. Ou faturar R$5.000 por mês com o seu negócio online. É um outro projeto. Ou possuir uma reserva de emergência igual a 6 vezes o meu custo de vida mensal. É um outro projeto. Então, até agora, eu mostrei para você a etapa de planejamento. É a primeira etapa. Agora a gente precisa ir para a etapa de organização. De nada adianta você ter intenções, projetos, se eles não estiverem organizados. E um projeto só vai sair do papel se ele couber na sua vida. Organizar é exatamente isso. Fazer aquilo caber na sua vida. Mas de um jeito equilibrado. Então agora indo para a segunda etapa, que é da organização, eu chamo essa etapa de método MAM, do macro ao micro. Você vai aprender nessa etapa como que você organiza tudo isso, todos esses seus projetos que levam para o oceano tranquilo, como você organiza isso do macro para o micro. E vai aprender a montar o seu próprio sistema
de organização. A primeira coisa para lançar o alicerce, que vai te permitir tirar os projetos do papel, é aplicar a técnica das 4 esferas. Eu acredito que a gente tem 4 esferas principais. Eu considero que são 4 principais, das quais você pode distribuir os seus projetos. E fazendo isso, pegando a sua lista de projetos e distribuindo nas 4 esferas principais, você consegue perceber se sua vida está equilibrada, inclusive, né? Então, por exemplo, se você tem um projeto lá, faturar R$5.000 por mês no seu negócio online, esse projeto vai para a esfera profissional. E por que eu chamo de esfera? Eu imagino assim, um círculo, sabe aqueles pratos que os caras de circo rodam, assim, né? Aqueles caras rodando vários pratos. Aí tem um prato aqui, outro aqui, outro aqui. Então imagina 4 pratos. São 4 esferas que têm que ser rodadas simultaneamente para a sua vida não se desequilibrar. Tem a esfera financeira, a esfera pessoal, a esfera profissional. A esfera pessoal, alguns vão querer colocar a família também nessa esfera, mas outros vão querer colocar tudo que tem a ver com fora de você, em outra esfera. Eu gosto, por exemplo, de pensar que eu tenho uma esfera espiritual, e eu coloco nessa esfera também a minha relação com outras pessoas, e eu tento equilibrar os meus projetos nessas 4 esferas. Como é que está o equilíbrio das suas esferas? Você é aquele cara que está rodando um prato, talvez super bem, talvez sua esfera profissional está muito boa, mas você está deixando cair, talvez, uma esfera pessoal, deixando cair projetos que são importantes para você ter equilíbrio, inclusive. Por exemplo, o que adianta você estar ganhando muito dinheiro se a sua saúde estiver péssima? Então, depois disso, o próximo passo é aplicar a técnica da consistência modesta. Essa técnica te ajuda a fazer isso por muito tempo. Ter realmente esse equilíbrio. E aí eu não vou explicar cada uma das técnicas aqui, senão eu teria que explicar o curso inteiro. Mas em seguida vem a técnica dos compromissos essenciais do mês, técnica das ações anti-caos da semana e a técnica das microações únicas. E são elas que, literalmente, feitas dia a dia, te levam para o seu oceano tranquilo. Elas que constroem o macro que você quer. É o micro que te lva para o macro. O seu oceano tranquilo é o retrato da sua vida, sentindo orgulho de si mesmo, das suas escolhas, das suas conquistas, sejam elas pessoais, espirituais, profissionais, financeiras. É o que você realmente quer para você como um estilo de vida e representa a sua definição de sucesso e felicidade, não a de outra pessoa. Chegar no seu oceano tranquilo não vai significar ausência de problemas. Vai significar, sim, que você vai ficar satisfeito com os tipos de problemas que você vai ter que cuidar. São os problemas que você escolheu para você. E todas as vezes que a vida começar a desequilibrar, te arrastar para o mar revolto, você vai saber o exato caminho de volta para o seu oceano tranquilo. A próxima etapa do método, ela é, na minha opinião, a mais importante de todas. Sem ela é quase impossível tirar os projetos do papel no longo prazo, como eu te falei. Eu já vou te explicar exatamente por quê. Mas, sabe, eu entendo que existe uma rota da pessoa que navega rumo ao oceano tranquilo dela. Existe uma rota que toda pessoa precisa passar. O primeiro passo, você começa como um sonhador. O sonhador é aquele cara que ele nem tirou as coisas ainda da cabeça dele. Não está no papel. Você que já fez o exercício aqui comigo já não é o sonhador. Você pelo menos botou no papel tudo o que você quer fazer. Depois, o próximo passo nessa rota é o marujo. O marujo, ele tá no mar revolto, sem muita habilidade, ele tá lá nas anotações e nas ideias. Talvez você esteja aí. Não sabe bem o que fazer com elas, com os projetos. E depois do marujo, vem o mestre do planejamento. O mestre do planejamento, e o mestre é um termo náutico também, o mestre do planejamento é o cara que ele já consegue visualizar a rota para o oceano tranquilo.
Ele já consegue visualizar, ele já começou a aplicar essa primeira parte de planejamento do método. Depois vem o mestre da organização. Você se torna o mestre da organização quando você já consegue organizar o seu plano, o plano que vai te levar para o Oceano Tranquilo, a rota que vai levar você para lá. Você conseguiu organizar isso usando o método MAM, essa segunda parte, que é a parte de organização. E por fim, o mestre da execução é o final, é onde você deve querer chegar. Que ele não só planejou, organizou, mas ele executa. E não só executa, mas ele continua executando. Continua executando por muito tempo. E à medida que vai executando, vai alcançando e tirando seus projetos do papel. Ao mesmo tempo que a vida dele está equilibrada. Uma das coisas que o mestre da execução faz no nosso curso, eu vou te mostrar como galgar cada um desses passos, né? E quais são os pontos cegos de quem está em um e não consegue avançar para o próximo. Eu vou te ajudar nisso. E no mestre da execução, algo que ele faz é aquela terceira etapa que eu te falei, que é uma das mais importantes. O mestre da execução, ele executa, mas ele também regularmente faz a calibragem da bússola. O que é a calibragem da bússola? As bússolas você deve conhecer, né? Ou já deve ter visto uma bússola. É um instrumento para navegar, para te mostrar o norte, e ele sofre interferências externas, porque as forças magnéticas interferem nele, e as bússolas, elas te levam para o norte, te levam para o Oceano Tranquilo, mas elas sofrem interferência. As distrações, as novidades que chegam no seu mar revolto, as novas ideias que você tem, as coisas que trazem para você, são essas forças externas que vão descalibrar a sua bússola. As bússolas físicas, elas são calibradas, eu não sei se você sabe, usando mapas. Então você calibra uma bússola que está descalibrada usando um mapa. E é só assim que ela volta a apontar na direção correta. Só assim que ela volta a apontar o norte, o Oceano Tranquilo. O seu sistema adaptado a você, que você montou, que você planejou, organizou e executou, ele é a sua bússola para indicar o caminho. E as técnicas do meu método são os seus mapas. E nessa exata sequência que eu mostro, nessa sequência lógica que eu ensino, você executa elas toda vez que a sua bússola estiver descalibrada. Toda vez que o seu Oceano Tranquilo parecer mais longe, toda vez que você estiver no mar revolto, você executa essa calibragem. Você pode fazer isso com a periodicidade que você quiser. Eu recomendo que faça semanalmente essa calibragem, e isso vai te ajudar a voltar para o Oceano Tranquilo. Executar é diferente de planejar, e executar é também diferente de organizar. No dia a dia, você executa. Você executa o quê? O que está planejado e o que está organizado. No dia a dia, você não fica pensando em planejamento e em organização. No dia a dia, você só executa. A minha intenção é te ajudar a se tornar um mestre da execução. Alguém que faz, que tira os projetos do papel enquanto vive uma vida equilibrada. Agora que você entendeu a lógica por trás do método, existe a chance de você aprender de uma forma mais aprofundada, de você aplicar isso na prática no meu curso. E é claro que seria impossível eu te ajudar em toda essa rota apenas com um vídeo aqui. Então, se você já entendeu que esse método é para você, então toca aqui nesse botão que está abaixo e o acesso vai ser imediato. Depois do pagamento, o curso, você vai ver, ele é 100% online, e assim que você faz a sua inscrição, você recebe no seu e-mail um login e uma senha, e você vai acessar a área dos alunos, a área ali de membros, onde está todo o material em vídeo aulas. E, inclusive, você pode até baixar essas aulas gravadas, tá? Elas vão ficar disponíveis para você quando você estiver sem internet, para você estudar, ouvir em qualquer lugar que você esteja. Bora que eu vou te dar só um panorama dos módulos do curso. O módulo 1
Ele é o módulo de boas-vindas. Quando você entra e recebe o login e a senha e acessa lá, você já vai ver o vídeo eu te dando as boas-vindas do outro lado. No módulo 2 é o módulo onde você inicia o planejamento que eu te expliquei, né? Então começa lá com a técnica do mar revolto, para você deixar de ser um sonhador, um marujo e se tornar um mestre do planejamento. E aí as aulas na sequência são a técnica do mar revolto, a do oceano tranquilo, de deixar ir com a maré, a técnica da mensagem na garrafa e a técnica do projeto com intenção de resultado. Aí depois, no módulo 3, é o módulo de organização, que é o método MAM, para você aprender a organizar todo esse planejamento do macro para o micro e montar o seu próprio sistema de organização, adaptado para a sua realidade. E as principais técnicas ali que você vai aprender nas aulas são a técnica das 4 esferas, a da consistência modesta, dos compromissos essenciais do mês, das ações anti-caos das semanas e das microações únicas. Depois, o módulo 4 é dedicado exclusivamente para você se tornar o mestre da execução e usar a calibragem da bússola com maestria. E em seguida, o módulo 5. Ele é um módulo com estratégias que vão tornar mais difícil você procrastinar os seus projetos. Eu reuni nesse módulo o que tem de melhor. Nele você vai aprender o seguinte: quando você estiver desmotivado ou perdido, como é que você recorre ao seu navegador perguntador? Ele vai ser a sua principal arma para não procrastinar. Também, eu vou te mostrar numa aula bem voltada assim, à mentalidade, a ter uma visão diferente de tudo que você já ouviu aí na internet sobre procrastinação e como não desistir de projetos e essas coisas que todo mundo fala nos vídeos aí por aí. Na outra aula, eu vou te falar algo prático sobre como gerenciar o acesso que as pessoas têm a você para ser impossível você ser interrompido. Essa aula tem um efeito colateral. Você se torna até mesmo uma pessoa mais respeitada, um profissional mais valioso, independente da sua área de atuação. E indo nessa linha aí de comunicação que eu falei, uma das aulas ela é dedicada a te ajudar a controlar as suas redes sociais, os seus aplicativos de mensagem e não ser controlado por esses aplicativos. Essa é a verdadeira liberdade, a capacidade de controlar o que te controla. Também, numa outra aula, que vai ser dedicada apenas à criação de hábitos e como você pode tornar o que é difícil, fácil e o que é fácil, difícil. Por que eu vou querer tornar algo que é fácil difícil? Talvez você queira se livrar de maus hábitos e você precisa tornar aquele mau hábito que você cai facilmente, difícil de você cair nele. Uma outra aula vai te ajudar a simplificar os seus processos como um todo, suas rotinas, as coisas que você já tem implementado na sua vida, as coisas que você faz na sua casa, seja para limpeza, seja para organização, seja no seu local de trabalho, coisas que vão te ajudar a produzir o dobro com a metade do esforço. Também numa outra aula específica, eu vou te mostrar a aplicação prática das principais estratégias de produtividade que tem aí no mercado e que são complementares, como por exemplo a técnica Pomodoro, as ações por contexto, a regra dos 2 minutos do método GTD, tudo isso pode ser aplicado junto com o método. E, finalmente, vão ter aulas várias dedicadas às principais ferramentas tecnológicas e gratuitas que você pode usar para a implementação de ferramentas como, por exemplo, o Notion, o Google Agenda, o Google Keep, talvez até o Gmail e outras que vão te ajudar nesse processo, se você quiser usar ferramentas tecnológicas. Então, bom, agora que eu falei do conteúdo do curso, talvez você tenha aí na sua cabeça, será que eu vou conseguir me organizar para assistir às aulas? E é o seguinte, se tem um curso que vai te ajudar a ter mais tempo, é esse daqui. Não sei se você já ouviu uma ilustração do cara que está atrasado, ele não tem tempo, ele está tão atrasado que ele está com a bicicleta e ele está correndo do lado da bicicleta assim. E aí alguém vê ele correndo e fala, ô rapaz, você está atrasado, por que você não monta na bicicleta? Aí o cara fala, não, mas não dá tempo de parar para montar, eu estou muito atrasado. Então às vezes essa coisa de, será que eu vou ter tempo para aplicar o curso? É o cara que está precisando montar na bicicleta que está falando isso, entendeu? Se você simplesmente aprender como aplicar esse método e
ter o seu próprio sistema simples para você planejar, organizar e executar, você vai ter mais tempo. E lembra também que você vai poder baixar as aulas e assistir quando você quiser e puder, no seu ritmo. Uma outra coisa que talvez você esteja pensando é, será que é para mim? Será que esse curso, será que esse método é para mim? E eu vou te dizer, ó, se você não experimentar, você nunca vai ter essa resposta. Eu me esforcei muito para deixar o método extremamente simples. Se você experimentar e chegar à conclusão que não é para você, você pode pedir o dinheiro de volta. E já já eu vou te falar sobre a garantia que eu vou te dar para você ter risco zero com você, tá? Uma outra coisa que talvez você pense é, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para comprar esse curso agora. Pode até ser que você realmente não tenha esse valor por mês que está aqui. Mas, na maioria das vezes, quando a pessoa diz que ela não tem dinheiro, na verdade ela está dizendo que aquilo ali não é uma prioridade na vida dela. Então, eu gostaria que você visualizasse agora o projeto que você quer tirar do papel. Visualiza o destino que você quer chegar, o seu oceano tranquilo. Agora, avalia se alcançar esse objetivo vale você separar esse valor aqui de parcela por mês. Se você chegar à conclusão que não vale, então acho que esse curso realmente não é para você. E sabe, às vezes a gente, na verdade, só está duvidando da gente mesmo, da nossa capacidade de implementar, né? Talvez você esteja pensando assim que, o Dario consegue fazer as coisas, tirar os projetos do papel, viver com equilíbrio assim, mas talvez eu não consiga fazer o mesmo. Lembre-se que eu sou um cara normal. Eu nem sempre fui organizado e equilibrado. E talvez nesse exato momento aqui, enquanto você está assistindo esse vídeo, é possível que uma outra pessoa esteja me mandando uma mensagem contando como é que está sendo tirar os projetos do papel. E eu gostaria muito de receber a sua mensagem logo logo dizendo o mesmo, que tirou o seu projeto do papel e que não perdeu o equilíbrio na vida. Então é isso. Se você quer de verdade tirar os seus projetos do papel, sem abrir mão da vida equilibrada, parar de procrastinar, simplificar a vida e concentrar a energia no que é mais importante para você, fazer os seus projetos girarem em torno da sua vida e não o contrário, organizar a agenda e ter mais liberdade de tempo por ter controle sobre os projetos em andamento, também parar de ser visto como alguém desorganizado e que não se pode confiar, eliminar a sensação de que não está fazendo o que deveria estar fazendo naquele momento, eliminar a culpa de dormir sabendo que adiou mais um dia a realização dos seus sonhos. Então, toca aqui no botão abaixo, conclua a sua inscrição e logo após o pagamento, você vai para o seu e-mail e vai receber o seu login e senha para entrar e já assistir o vídeo de boas-vindas. E qual é a garantia? Como é que funciona a garantia? Se dentro de 30 dias você decidir que o curso não é para você, se acontecer qualquer coisa que você, sei lá, não gostar, ou mesmo se você não gostar do meu tom de voz nas aulas, você pode pedir o dinheiro de volta e a plataforma que processa os pagamentos te devolve integralmente o que você investiu sem fazer nenhuma única pergunta. Agora é com você mesmo. Você pode decidir entrar agora e eu vou ficar muito feliz quando eu ler o teu nome assim que a sua inscrição for confirmada e chegar aqui para mim. Ou você pode decidir não entrar e tentar por si mesmo, encontrar um modo de tirar os seus projetos do papel sem desequilibrar a sua vida, né? Mas sabe, mesmo que você chegue lá sem o método, eu geralmente sou o tipo de pessoa que paga para acelerar resultados. O meu tempo, ele vale mais do que dinheiro. E dinheiro eu posso ganhar de novo, né? Tempo de vida, não. Então, pelo que você viu aqui hoje nessa apresentação, você acredita que o método pode te ajudar a tirar mesmo os seus projetos do papel sem desequilibrar a sua vida e te levar para o seu oceano tranquilo, para a vida que você quer ter? Se você acredita, quanto vale o seu tempo?
vale mais ou menos do que o valor que você está vendo aqui embaixo? Eu não estou te vendendo um curso. Eu estou te vendendo a oportunidade de desperdiçar menos o seu ativo mais valioso, o seu tempo. Obrigado por ter me ouvido até aqui. E agora é com você.